Uma frase atribuída ao investidor americano Warren Buffett diz que nunca se deve medir a profundidade de um rio colocando os dois pés. Bem, pelo visto, os ministros da nossa Suprema Corte não devem conhecer muito de investimento, de economia, talvez não conheçam nada do Warren Buffett, porque, do contrário, talvez não se expusessem tanto. O que está acontecendo nos nossos dias tem criado um clima aterrorizante para todos nós. E aí, todos ficamos nessa atmosfera de pressão, sem saber definitivamente como é que as coisas vão se desenrolar durante o período eleitoral e durante esse processo de eleição 2022. A verdade é que nunca tivemos uma pré-eleição tão conturbada, tão tensa quanto temos tido agora em 2022. Aqueles que se dizem defensores da democracia, aqueles que querem eleições limpas, entre aspas, aqueles que defendem que as instituições devem ser respeitadas, pelo visto, querem causar algum tipo de tumulto. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, lembrando a você que há um grande risco de caçarem a chapa do presidente Jair Bolsonaro, ou caçar o registro aí no TSE do presidente Jair Bolsonaro, o que significaria que ele não poderá disputar as eleições para presidente em 2022. O que vai acontecer se de fato isso se concretizar? O desenrolar dessa história vai ser o pano de fundo do nosso vídeo de hoje e eu quero que você nos acompanhe até o final. Difícil, complicado. É uma situação que realmente nos deixa com um sentimento de que estão tentando, de qualquer forma, estão tentando fazer tudo justamente para tirar do páreo o atual presidente Jair Bolsonaro. É tudo muito estranho e você começa a fazer os links, a ligar as peças e aí parece que as coisas começam a clarear. Veja, desde o princípio diziam que o Bolsonaro não tinha chance nenhuma, zero, de conseguir se tornar o presidente da República. Mesmo ele sendo um fenômeno, levando multidões às ruas, e aí mesmo as pesquisas naquele momento, ali por volta de 2017, 2018, dizer que ele não tinha chance nenhuma e que perderia para qualquer um. Apesar disso, o Bolsonaro insistiu e foi até o final. Inclusive, tentaram matá-lo. Um ex-filiado ao PSOL, um dos partidos de esquerda, aí tentou matá-lo. Depois o presidente se recuperou, concorreu e venceu as eleições. Agora, 4 anos depois, a história se repete mais uma vez. Só que dessa vez entrou em jogo personagens poderosos e inimigos poderosos, se é assim que nós podemos chamar, já que o Barroso disse que o presidente da República era um inimigo. Uso aqui as palavras do Barroso para fazer referência ao presidente da República. Então, entraram nesse jogo aí novos inimigos e poderosos, que são os ministros da Suprema Corte. Você vê que dia sim e dia sim, alguns dos ministros fazem algum tipo de referência ao presidente da República e sempre de forma jocosa, sempre de forma pejorativa, sempre descaracterizando. Nós vimos há pouco o ex-ministro Celso de Mello, que até ontem estava na Suprema Corte, falando do presidente da República de forma extremamente desrespeitosa, inclusive falando na possibilidade de que as pessoas não respeitem a postura, a autoridade do presidente e pedindo aí que houvesse uma insurreição contra o presidente da República. Agora, o personagem principal disso tudo, sem dúvida nenhuma, é o Moraes, que vai ser o presidente do TSE. Até onde o Moraes tem coragem de ir? Será que o Alexandre de Moraes tem realmente coragem suficiente de não permitir que o presidente da República dispute a reeleição? Olha, não se pode duvidar de políticos e de ministros da nossa Suprema Corte que assumiram uma postura política, infelizmente, durante esse pleito do Jair Bolsonaro. Parece que há todo o sistema contra um conservador, há todo um sistema contra os conservadores, contra as pautas conservadoras. E eles tentam, de várias formas, destruir não só o presidente da República, mas também seus apoiadores. E a lógica dos ministros é uma coisa que choca a qualquer pessoa de bom senso. Veja, por exemplo, aqui o Fachin. Olha só.
Diz aqui, ó. O Demagogia do Oprimido diz aqui, ó. Por dever de imparcialidade, Fachin recusa convite de Bolsonaro para reunião com embaixadores. Está aí no G1, no dia 16 de julho. No dia 26 de julho, 10 dias apenas depois, está aqui, ó. A Andréa Sadi colocou lá no G1. Advogados ligados a Lula se reúnem com Fachin para falar sobre violência política. Ter uma reunião em que o Fachin foi convidado para falar sobre as urnas eletrônicas, que é a sua competência, né, e que ele deveria estar presente, e que o Bolsonaro iria fazer algumas considerações ali, ele disse, não, eu não posso, porque aí eu preciso ser imparcial, e aí eu serei parcial se estiver lá. Aí os advogados ligados ao Lula, aí a campanha de Lula, convida o Fachin, faz uma reunião para tratar de assuntos relacionados às eleições, e aí o Fachin, cadê Fachin? Onde é que está aí a sua imparcialidade? É tudo de fato muito estranho. A grande questão nesse enredo inteiro é a maneira dúbia, é o duplo padrão que se utilizam os ministros da Suprema Corte quando se trata de Bolsonaro e seus apoiadores e quando se trata de quaisquer outros esquerdistas, comunistas, progressistas e por aí vai. A verdade é que há sim uma perseguição clara e inteligível por parte não só de políticos, senadores, deputados, da própria imprensa, como também da maior parte dos ministros da nossa Suprema Corte. E essa é a minha opinião. E eu tenho direito a ter a minha opinião como um cidadão. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha que Moraes vai ter coragem para fazer isso? E se ele fizer, o que vai acontecer? Será que, de fato, os bolsonaristas não irão reagir? Será que o poder da imprensa é maior do que o poder do povo? Eu confesso a você que quando vi essa chamada, de imediato, isso cria em mim um sentimento de tensão absurda. Acredito que você também, se é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que gosta de seguir as ordens vigentes, se você é um cidadão trabalhador, que tem a sua família e que quer o melhor para o Brasil, quando você vê esse tipo de notícia, de ruptura, de caos, de terror, é algo que nós brasileiros não estamos acostumados. Na verdade, isso cria essa atmosfera, essa situação em que todos nós nos sentimos de alguma forma ansiosos, pressionados, cautelosos, enfim. O que vai servir de pano de fundo para o nosso vídeo de hoje é uma matéria que foi publicada pelo jornalista Cláudio Humberto no Diário do Poder. E eu vou trazer para você agora para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Diz aqui, ó, já se fala no TSE em negar registro a Bolsonaro, diz aqui o Cláudio Humberto. Vamos lá, olha o que ele diz aqui. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já falam abertamente, ainda que apenas para o chamado público interno, sobre a tendência de negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Um ex-ministro que integrou o TSE há poucos anos confirmou à coluna essa expectativa. Disse, inclusive, ter ouvido de um veterano funcionário, conhecido pela isenção profissional, que Alexandre de Moraes, vice-presidente, nem mesmo pede reserva quando cita essa possibilidade. E o Alexandre de Moraes é que será o presidente do TSE durante as eleições. Aí ele coloca aqui, ó, barrado no baile. A falta de registro impede que dispute a eleição o candidato escolhido na convenção do próprio partido. Nome e número nem aparecem na urna. Não deu certo, ele diz. Ciente disso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez gesto de simpatia visitando o ministro Edson Fachin. Não alterou o clima. Subestimando as ruas, ele diz aqui. Nas conversas de cafezinho, considera-se que o apoio da oposição e da imprensa serão mais fortes que a reação imprevisível dos bolsonaristas. É o que eles acham, né? Nas conversas de cafezinho, considera-se que o apoio da oposição e da imprensa serão mais fortes que a reação imprevisível dos bolsonaristas. Ou seja, eles não estão contando que se fizerem isso, os bolsonaristas irão às ruas ali para fazer algum tipo de manifestação.
Medo de quê? Diz aqui o Cláudio Humberto. Intriga a insegurança de quem articula o impedimento da candidatura do presidente. Afinal, a julgar pelas pesquisas, não há perigo de sua vitória. É de fato uma situação extremamente tensa. Mas eu não vou comentar ainda, não vou comentar agora não. Eu quero, nesse momento, pedir para você, não esqueça, curta aqui, se inscreva no nosso canal para que a gente possa levar, é um canal recente, novo, para que a gente possa levar essa informação mais adiante, aí para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E já quero agradecer aos vários inscritos que estão chegando aqui ao nosso canal. Mas vamos continuar, eu vou trazer aqui mais informações para você. O Eduardo Bolsonaro colocou aqui, ó. Lembrou a esquerda falando em democracia, né? Moraes sugere intervenção em discurso de candidatos nas eleições. Ministro assumirá a presidência do TSE em 16 de agosto. Abre aspas, fala do Moraes. A liberdade de expressão, portanto, não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos candidatos durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral. Como é que vai desenrolar tudo isso? Eu quero ouvir a sua opinião. Por favor, comente aqui embaixo, dê a sua opinião e não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar o nosso conteúdo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!